Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva. 12 dias. Na manhã seguinte, e isso se repetiria por muitos anos, acordei ansioso, e a primeira coisa que fiz foi correr para ver no quarto deles se meu pai tinha voltado. Nada. A cama vazia. Só minha mãe fumando na janela. Nada ainda. Fumava desanimada. Às 11 da manhã, uma movimentação diferente na rua. 2 viaturas de chapa fria encostaram rente à porta. A ordem foi dada. Levar a mulher do ex-deputado e a filha mais velha presente na casa. Chamaram a minha mãe. Disseram que a casa seria liberada. Ela e a filha deveriam ir com 2 deles no Fusca Creme, dar depoimentos. É rápido. Reconheceram as fotos e voltam hoje mesmo. Rotina. Minha mãe e minha irmã Eliana foram escoltadas até o carro e levadas. Toda a operação de busca e apreensão se encerrava ali. Foram embora. O aparelho foi liberado. Restaram Nalu, 13 anos, eu, 11, Babil, 10 e Maria José, a empregada. Estávamos liberados, mas ainda presos. Numa prepotência ridícula, nos trancaram e levaram a chave. Como a casa tinha grades no térreo, pois já tinha sido assaltada, para sairmos havia uma logística complicada. E por que merda nos trancaram e levaram a chave? Que tipo de luta é essa que combatiam? Que perigo 3 crianças representavam num sobrado no Leblon? No cenário da guerra, gestos triviais se tornam infames. Ligamos para a mãe da minha mãe, vó Olga, que morava em São Vicente. Foi a primeira pessoa que nos veio à cabeça, já que ela dispunha de uma chave da casa e costumava ficar conosco quando meus pais viajavam. Minha avó saiu fugida da Itália com 4 anos. Seu pai era um anarco-sindicalista procurado em Modena, que se mudou às pressas com a família para o Brasil. Ela saberia o que fazer. Nos pediu calma. Estávamos calmos. Irritados com aqueles caras que havíamos tratado bem e nos trancaram e levaram as chaves. Mas calmos, pois não fizeram estragos na casa, foram embora e, até então, nenhum ferido. Não que soubéssemos. Não tínhamos ideia do que aconteceria nas prisões, do que era CISA, DOI, CIEI, PIC, DOPS, porque meu pai tinha sido preso um dia antes e depois minha mãe e minha irmã. Tanta gente amiga foi presa, tantos combatentes jovens e veteranos, com cara de velhinhos simpáticos, que não fariam mal a ninguém, amigos do papai. Alguns passavam dias presos, meses no máximo. Eles voltariam no dia seguinte, depois de tudo esclarecido. Afinal, ali tinha uma família, sem nada a esconder, numa casa que era um entra e sai, de um chefe de família que teve problemas políticos lá em 1964, mas que nem se metia mais, nem sabia o que estava acontecendo, se é que tinha alguma coisa acontecendo. Não se falava de prisão de crianças, de mulheres, de tortura, muito menos de desaparecimento. No Fusca, os 2 policiais se comunicavam por rádio com alguém chamado Grilo. Minha mãe e minha irmã foram encapuzadas na Praça Sans Pena, lá na Tijuca. Um deles pediu desculpas pelo capuz. Nem todos são casos perdidos. Violência constrangia aqueles que tinham noção do absurdo. Minha mãe percebeu para onde estavam indo. Quartel do 1º Exército, na Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 1º Batalhão da Polícia do Exército, o BPE. Batalhão Marechal Zenóbio da Costa. Um prédio bonito, inaugurado em 1951, em homenagem ao Marechal Zenóbio da Costa, herói comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Quartel da Barão de Mesquita. No anexo, ao fundo,
o DOI-CODE, o maior centro de tortura da América Latina, que usava tecnologia inglesa e americana, fazia experiências com novas técnicas de como arrancar confissões e despedaçar o inimigo, sem contar o know-how nacional já testado havia décadas em presos políticos e especialmente nos comuns, um infame pau de arara. A máquina de moer ossos, diziam, orgulhosos, que inspirou outros centros na América Latina, readaptou a tortura para a nossa realidade e exportou conhecimento. Detalhes que não sei se a minha mãe sabia. Testemunhas as viram chegar, ficarem em pé no pátio por alguns minutos, empurraram-nas até o Centro de Informações do Exército, o CIE, uma ala ao fundo. Não lhes tiraram o capuz dentro das instalações. Ela e minha irmã foram revistadas separadamente e despojadas dos pertences. Ficaram horas de capuz sentadas num banquinho num corredor, sem saber que uma estava ao lado da outra. Depois, foram fotografadas e fichadas. À noite, foram levadas, cada uma para uma cela. Almoçamos seguindo a rotina da casa, sem paz. O resto do dia, não tínhamos o que fazer, a não ser esperar. Esperar minha avó, esperar pela decisão dos adultos. A essa altura, todo o Rio de Janeiro já sabia do que tinha acontecido na casa do Rubens e da Eunice. Todo o Rio de Janeiro é a forma como muitos do Rio de Janeiro se referem aos moradores da Zona Sul, de uma classe social determinada, que frequentavam a mesma praia e nem sempre têm as mesmas convicções políticas. Não era todo o Rio de Janeiro, era uma parte dele, parte minúscula. Aquela que talvez soubesse quem era Rockefeller. Amigos da família, fingindo que caminhavam pelo calçadão da orla, passavam para checar o que acontecia, se continuávamos cercados, se havia viaturas suspeitas. Eunice e Rubens foram presos. Uma rede de telefonemas se armou. Eunice e Rubens foram internados. Minha avó Olga e meu avô Faciola chegaram de São Paulo no fim da tarde. Abriram as portas com a chave que tinham, como se abrissem a janela de um ambiente abafado. À noite, apareceram alguns amigos da família. Perguntaram-se por que prenderam o casal e uma menina de 15 anos. Imediatamente começaram a planejar os próximos passos. Precisamos esconder os outros filhos. Vale tudo nessa guerra suja. Existem casos de crianças presas e torturadas. Façam as malas. Na manhã seguinte, Nalu foi levada para Petrópolis. Me colocaram num carro com um motorista que eu desconhecia. Você vai para o sítio, disseram. Não disseram que sítio, com quem, até quando. Mal deu tempo para fazer a mala. Babil ficou com os meus avós. Fui no banco de trás. Falamos trivialidades, eu e o motorista. Trivialidades igual futebol. O caminho reconheci na hora. Avenida Brasil, entrada à direita, estrada de Petrópolis, me levava para a região serrana. Fiz algumas vezes aquela viagem. Petrópolis, Teresópolis, Araras. Muitos pais de amigos tinham casas lá. É perto do rio. É fresco, é lindo, é imperial. E sabia que nos primeiros quilômetros tinha a famosa barreira policial, temida por todos. Barreira que costumava dar uma batida completa, revista, porta-malas abertos, checagem de documentos. Ao nos aproximarmos, vi de longe os policiais e seus uniformes azuis no meio da pista, entediados, com um olhar que misturava indiferença vigilante com estou mesmo preocupado com essas coisas. Fora de forma, nada ameaçadores, parando alguns carros, como se tanto fizesse, que droga de vida, que droga de calor. Escolha que nunca entendi, aleatória, carro de rico, de pobre, de indefeso, de suspeito?
Quem é suspeito? O motorista com óculos escuros, o suado, o tranquilo? Homens ou mulheres? Jovens ou velhos? É racial? Econômica? Por precaução, quando o carro entrou na fila seletiva, este fica, este vai. Me deitei no banco traseiro, cobri meu rosto e montei o retrato. Um garoto de 11 anos dorme no banco de trás. Desconhecendo o fato de um mundo estar dividido em 2 blocos e de que, em 1964, montou-se o temor de que o Brasil estava para se tornar comunista, o bloco do mal, do forte e único partido comunista, o PCB, encabeçado por um líder carismático, Luiz Carlos Prestes, que influenciava o movimento sindical, estudantil e camponês com o cofre abarrotado pelo ouro de Moscou, enquanto na ilha de Cuba, um movimento guerrilheiro libertário destronava o ditador da folha de pagamento da máfia, também do mal, apesar de não ser comunista. Doutrina essa que conseguiu colocar o primeiro satélite e o primeiro homem no espaço, depois da união de proletários que se industrializou sem patrões, construiu bombas atômicas, mísseis e uma utopia que não vingou. Câncer comunista que crescia até no mundo livre, através de movimentos guerrilheiros que pipocavam na Ásia, África e América Latina, onde tinha comuna por todo lado, especialmente no Brasil. Na arquitetura, como Niemeyer, no cinema, como Glauber Rocha, escritores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, grupos de teatro do Centro Popular de Cultura, o CCP, e dramaturgos como Dias Gomes, Oduvaldo Viana Filho, Jean Francisco Guarnieri, editores, jornalistas, pintores, dando a impressão de que, de repente, toda a intelectualidade tinha virado comuna. E a tradicional família cristã sofria. Seus filhos viam Nouvelle Vague, liam marxismo, diziam que religião é o ópio do povo. E outros, nihilistas, falavam da morte de Deus. Outros, de direitos civis, feminismo, sexo antes do casamento. Duvidavam da monogamia, debatiam o sentido da vida, fumavam gauluzes e liam um casal de filósofos comuna e promíscuo, Sartre e Simone. Quem deu o golpe de 64 pensou mesmo em nos salvar do comunismo? Planejou enfrentar o comandante-chefe das Forças Armadas da URSS, Vassili Chukov, que poderia nos invadir pelo Nordeste com soldados cubanos munidos de AK-47, juntar-se às ligas camponesas e a arrais com tanques T-54 e T-55, que estiveram em Praga, no Vietnã, que desceriam o cerrado apoiados pelos aviões supersônicos MiG-19 e MiG-21, caças de interceptação Su-9 e bombardeiros Ilyushin LL-28, e cercariam Brasília pelo flanco esquerdo para empossar o proletariado e candangos da URSB, União das Repúblicas Socialistas Brasileiras, que sofriam lavagem cerebral de um latifúndio que, como Tolstói, virou comuna, Jango. Cada vez mais, tal tese soa uma asneira bíblica. Mas o garoto dorme no banco de trás. O garoto não sabe do que acontece no mundo e do estresse que vivemos naqueles dias. Deve estar sonhando com seu Flamengo, que está há anos sem ganhar um título. Mal sabe que, na década de 70 e principalmente na de 80, na chamada Era Zico, ele será o time mais vencedor do país. Será campeão do Brasil 4 vezes, da Libertadores e do Mundo em 1981. Anos de glória e alegrias para compensar a frustração dos anos 60. Justamente os anos em que você, garotinho do Leblon, começou a se interessar pelo futebol e escolheu o Flamengo. Deixe esse carro com esse garoto sonhador passar.
não representa ameaça à segurança nacional. Minha mãe entrou escoltada numa sala que parecia a de uma repartição pública. Tiraram o capuz da cliente, era assim que chamavam os presos. Depois do interrogatório, viravam pacientes. A repressão política em 1971 era metódica, com um organograma padronizado em todos os estados. Quem prendia não era quem interrogava ou torturava. No início, não interrogavam sobre o passado. A prioridade era o presente e o futuro. Se o preso tinha treinado em Cuba, na China ou na Argélia, o matavam em campo, na rua. Ele viajava, como se referiam. Em 1971, nem era mais preso. Era um cubano, diziam. Não queriam correr o risco de ter que trocá-los dias ou meses depois por um diplomata sequestrado. E foram 4 ao todo. Um cônsul japonês, o embaixador americano, o alemão e o suíço, Giovanni Booker. Booker foi libertado 4 dias antes da prisão dos meus pais. Tinha sido sequestrado no dia 7 de dezembro de 1970 pela VPR, a caminho da embaixada no Rio, e levado para Rocha Miranda, subúrbio carioca. A organização que o sequestrou exigiu 70 presos políticos em troca. O governo não cedeu. O impasse durou até dia 16 de janeiro. A lista inicial foi recusada. Chegaram até a decidir pela eliminação de Booker. Lamarca impediu a execução e aceitou trocar nomes. Meu pai sabia desse sequestro. Meu pai sabia intimidades desse sequestro? Quando noticiavam pela TV a demora e o sofrimento que o diplomata devia estar passando nas mãos de terroristas, ele debochava. Tá nada. Está se divertindo adoidado, fumando seus charutos. Minha mãe reparou. Foi a primeira e única vez que meu pai falou de algo que ocorria nas entranhas da luta armada. Foi a primeira e única vez que deixou escapar uma observação que comprometia a sua segurança e a nossa. Será que ele foi preso por causa disso? Comentou com outros que o grandalhão Booker fumava charutos e jogava cartas no cativeiro? Tinha microfones em casa? Espiões nos bares? No escritório dele? Comentou num balcão de bar. Tá nada, está se divertindo adoidado, fumando seus charutos. Num táxi, depois de ouvirem a notícia pelo rádio. Tá nada, está se divertindo adoidado, fumando seus charutos, contando piadas, trocando receitas com os guerrilheiros. No Rio de Janeiro, todos fofocavam, gozavam, todos se conheciam, todos sabiam detalhes, todos daquela faixa de areia. Minha mãe, na prisão, fez um exercício de memória para tentar entender ou encontrar alguma pista de por que foram detidos. Ele poderia ter dito de brincadeira, piadista que era, gozador. Prenderam um gozador? Desculpe, foi uma piada. Depois se soube que, de fato, o embaixador fumava charutos, jogava baralho, discutia política, criticava a ditadura e os generais. Liberado, trocado pelos presos que partiram para o Chile, Booker não reconheceu a foto de nenhum de seus captores, nem de Lamarca, nem do estudante Alfredo Sirks, seu intérprete. O DOI carioca tinha uma estrutura calculada militarmente. 1. Comando. Exercido por um tenente-coronel ou major. Na prisão dos meus pais, era o Major Belham, José Antônio de Nogueira, quem comandava. 2. Seção de Administração, responsável pelo apoio logístico às operações, como armas, transporte e comunicação, e de manter no depósito os bens dos presos. 3. Seção de Operações, com grupamentos de buscas que operavam em revezamento de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso. Cada equipe tinha até 20 pessoas.
neutralizavam aparelhos, vigiavam pontos e apreendiam material subversivo. A da aeronáutica, CISA, invadiu a nossa casa, levou meu pai e nos manteve presos, e depois o transferiu para o DOI. A do exército, CIE, levou minha mãe e minha irmã direto ao DOI. 4. Seção de Informações e Análises. Fornecia ao comando estudos sobre as organizações clandestinas, a rede de apoio e organogramas de comando. Era dividida em 2 subseções. 4.1. Subseção de Análise, composta de oficiais do Exército e da Marinha que analisavam os depoimentos dos torturados e o material apreendido e mantinham arquivos com fotos, nomes, codinomes, ações e atuação na organização. 4.2. Subseção de Interrogatório. O coração do DOI. Interrogadores e torturadores compostos por policiais civis, oficiais, bombeiros, cabos e soldados, chamados de Catarinas, pois a maioria vinha do sul do Brasil. No DOI carioca, a tortura era no prédio do PIC, em 3 salas. Rolavam 3 interrogatórios simultâneos. Uma era roxa, denominada Sala do Ponto. Era equipada com o mais sofisticado material de tortura. Era para tirar com pressa as informações dos presos. Onde é o ponto? Onde fica o aparelho? Antes que seus companheiros soubessem da prisão. Os presos iam vendados das celas para os interrogatórios. Havia pequenas celas, as solitárias, em que presos torturados eram jogados e aguardavam. Às vezes o preso era deixado moribundo, no corredor mesmo. Subimos a Serra de Petrópolis pela BR-040. A entrada para Nova Friburgo ficou para trás. Cruzamos Petrópolis à direita. Fomos em frente. Antes da entrada para Teresópolis, entramos à esquerda. Araras era o destino. Depois de Petrópolis. Eu nunca tinha estado em Araras. Não conhecia ninguém em Araras. Saímos do asfalto e subimos por uma estrada de terra lamacenta que cruzava uma floresta de eucaliptos. Depois, uma mata original densa. Nenhum vestígio de civilização. Chegamos, enfim, num sítio à esquerda, no pé de um morro, lugar isolado, que pela minha experiência de neto de fazendeiro, não foi nem era fazenda. Não se viam pastos, cocheiras, plantações, nem terreno em que secariam grãos, nem gado nem cavalo. Era um sítio de veraneio. Apesar de isolado, era bem equipado, com uma incrível piscina com trampolim, água limpa e uma quadra de tênis sem uso, rodeada por uma mureta de pedra sobre pedra, encaixadas. Alguma família amiga dos meus pais devia passar os fins de semana ou férias ali. Apareceram o jardineiro e a esposa, os caseiros. Não sei se me esperavam. O motorista falava com eles, enquanto fui recepcionado por um cachorro dócil, de raça desconhecida, que grudou em mim desde o primeiro dia. O motorista se despediu. O casal me mostrou as dependências. Casa térrea. Muitos quartos, arquitetura impecável. Me instalaram num quarto com um armário cheio de brinquedos. Nele, uma bola e uma espingarda de chumbo, com munição. Fiz uma inspeção na sala. Uma TV velha que não pegava. Móveis de madeira e couro, eu diria velhos. Nenhum luxo, mas deviam ser móveis de designers premiadíssimos, que eu não reconhecia o valor. Estantes com muitos livros, para todas as idades. Estava na cara que era de amigos dos meus pais. Seguia o mesmo padrão da nossa família. Desprezo por TV, prioridade aos livros, nada de luxo. Móveis de couro e madeira. Nada de porta-retratos.
uma medida de segurança que a esquerda brasileira adotou sábia e espontaneamente durante a ditadura, e desprezo pela forma física, o que se notava pelo estado precário da quadra de tênis. Eu não tinha ideia de quem era o dono daquela casa. Saquei que era de uma família que tinha filhos, ou sobrinhos, ou netos da minha idade. Até as roupas deles me serviam. Em minha companhia foi o casal de caseiros, o cachorro, a bola, a natureza, a piscina e a espingarda de chumbo, com a angústia e a solidão. Angústia que eu nunca tinha sentido antes, que, como em Prometeu, espalha-se pela região do estômago, toma posse de um órgão que raramente nos damos conta de que existe. Ficar sem pai nem mãe, de um dia para o outro, tê-los presos, num país em que, eu já desconfiava, tudo mudava de uma hora para outra, apesar da certeza de que não eram bandidos e, portanto, logo estariam fora da cadeia, e que o mal-entendido seria esclarecido. Tudo isso me amedrontava. Na manhã seguinte, café da manhã, algumas palavras trocadas com o caseiro, que me ensinou a usar a espingarda. Depois, a magnífica piscina e, claro, me bronzear no trampolim. Ler, olhar o céu, o morro ao lado com eucaliptos, mergulhar, olhar o céu, ler. Xeretar a casa era um programão. A bola, chutada contra o portão da garagem, não tinha descanso. Almoçar, lanchar e jantar, obrigações, banho e dormir. Para ser atacado de novo no fígado pela grande águia. No dia seguinte, o mesmo. Sem apetite, caseira ao meu lado. Come um pouco. À noite, tentei dormir, mas tive um ataque de bronquite. Abri a janela e fiquei olhando para fora, respirando, respirando. O casal não me proibia nada. Enjoado da minha rotina, me dediquei à espingarda de chumbo. Senti uma atração especial em atirar em calangos, que corriam para cá e para lá na mureta da quadra de tênis. Minha mira era péssima. Não acertei um calango no primeiro dia, em que, como um fuzileiro, explorei a parte de baixo do sítio. Ou melhor, fuzilei. Não acertei um calango no segundo dia. Não acertei um calango no terceiro dia. Eram rápidos. Fugiam das aves, de mim, um cacete. Mirava a cabecinha, eles passavam. Eu não acertava nem a cauda. E não era problema da arma, que tinha um tiro firme, certeiro, nem da munição, que voava e pá, atingia até arrancar pequenas lascas das pedras da quadra. Eram rabudos aqueles calangos. Cagões, como se diz no Rio, abençoados. Deixei-os em paz e priorizei a piscina. Deu sol todos os dias. Sol de montanha, aquele céu azul sem névoa. O caseiro me emprestou um radinho e entrou música na minha solidão. Na Tijuca, num corredor escuro, naquele mesmo momento, minha mãe, sozinha numa cela com apenas cama e colchão, a última cela do corredor, sentada, olhando para o nada, abatida e já a quilos mais magra, vê o soldado encostar um prato de comida na grade. Ela nem se mexe. O soldado diz: "A senhora tem que comer alguma coisa." Ela nem responde. A filha tinha sido solta no dia seguinte à prisão. Ela mofava naquela cela havia 2 dias. Nenhuma notícia do marido, nem dos outros filhos, nenhuma notícia do mundo. Nos primeiros dias, chamavam-na para depor e olhar álbuns de fotos. Reconhece esse? Reconhece aquele? Nada. Não reconhecia ninguém. E se conhecia, não dizia. Ou não reconhecia presos assustados, destroçados pela tortura. Reconheceu a sua foto, a da filha e a do marido.
Ouviu gritos de tortura na volta para a cela, para a solidão, a aflição, o vazio e a falta de apetite. Mas apenas nos primeiros dias a chamavam. Depois se esqueceram dela. Deixaram-na para trás, para o fundão, para o isolamento sem sol, sem visitas, sem notícias, sem sentido. Aguentou firme, não reclamou, aguentou quieta, aguentou. O mesmo soldado de antes, num dia, de surpresa, deixou um chocolate no beiral da cela. Não disse nada. Deixou e saiu às pressas. Este ela comeu com gosto. Num outro dia, também de surpresa, ela acordou e lá estava ele, o soldado, encostado na cela. Parecia atordoado, infeliz. Como se quisesse dizer algo, como se fosse explodir, assustado. Olhava indignado para minha mãe. Então ele disse as únicas palavras que faziam algum sentido. Olha, queria que a senhora soubesse que eu não concordo. Só estou cumprindo ordens. Eu não concordo com isso. Isso vai acabar. Um dia vai acabar. O que estão fazendo aqui não é certo. E quando acabar e nos reencontrarmos um dia, em outras condições, espero que a senhora conte a todos que eu não concordava, que só cumpria ordens e que torcia para isso acabar logo. O desabafo trouxe um alívio instantâneo, como se um raio de sol atingisse seu rosto, por uma fresta milagrosa da masmorra. O soldado fez um bem incrível a ela. Mostrou que o mundo não estava do avesso para sempre, que o que ela vivia, sim, não fazia o menor sentido, que existiam pessoas de dentro que não concordavam, que nem toda a estrutura estava a serviço da loucura. Tinha humanidade naquele terror. Havia aliados na sanidade. E ela nunca mais se esqueceu dessa testemunha anônima do caos. Repetia para nós sempre a mesma história, em detalhes, com as mesmas palavras. Foi das poucas coisas que fez questão que sua memória registrasse naquele fim de janeiro de 1971. Do resto, se esqueceu de muito, ou não quis falar, ou não quis relembrar. Na Serra Fluminense, era comum eu ter ataques de bronquite, mofo, poeira, umidade. Naquele sítio, não seria diferente. Da janela do quarto, eu via a piscina, o extenso gramado, o morro com eucaliptos à direita, a quadra de tênis à esquerda. Era sempre à noite que os ataques apareciam. Quando criança, minha mãe me fazia companhia. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Depois, uma bombinha de bronquite me acompanhou grande parte da vida, inseparável. Ficava ao lado da cama. Inspira, solta todo o ar, até o limite. Dá 2 baforadas e respira forte o ar metálico, milagroso, de efeito rápido como um tiro de cocaína, mas que não cura. Alivia a falta de ar e o bloqueio dos brônquios momentaneamente. Só que eu estava sem a minha bombinha. Numa manhã de sol, eu estava na piscina quando chegou um carro com um cara da minha geração. Joca, meu chegado, gente fina, veio ver se estava tudo bem. Veio me fazer companhia. Joca Bocaiúva, dos lendários Bocaiúva. Um proclamou a república e só não virou presidente porque os militares não deixaram. Seu tio, Baby Bocaiúva, ex-deputado do PTB, foi caçado com meu pai e exilado na mesma embaixada. Descobri, foi o pai de Joca, Guingo Bocaiúva, quem planejou me esconder naquele sítio. Eu estava em família, na casa da Vera Mindlin e do Henrique Mindlin, grande arquiteto,
irmão do José Mindlin, de São Paulo. Eu estava numa casa que era modelo de arquitetura modernista. Ele não trazia boas notícias e estava com um motorista que foi embora em seguida. Contou logo que meus pais ainda estavam presos, mas que Eliana, minha irmã, fora solta. Presos ainda, já fazia dias. Mas complementou: está tudo bem, está todo mundo apoiando, saiu até nos jornais, tem advogados trabalhando, é normal, logo logo eles estarão em casa. Vamos encarar isso como umas férias fora dos planos. À tarde, apareceram umas garotas conhecidas da minha irmã Nalu, que estava escondida ao lado, em Petrópolis, na casa do Marcílio Marques Moreira. Garotas lindas. Ponham os maiôs, está um sol de rachar. Passamos a tarde na piscina, a visão irreprimível da beleza, luz e calor, em contraste com a sombra que o futuro ameaçava. Como um pequeno trecho sem nuvens numa montanha de onde se vê ao longe, e o clima cagado, trovões, vento e tempestades. Adolescentes cariocas no começo da década de 70, que trocavam a infantilização de brincadeiras com a água, olha a bomba, por olhares, risadas, encanto, pele, arrepios, cabelos, pelos, brilho, frases soltas, frases bobas, risadas bobas. Eram momentos de pura contemplação, ao som de um radinho de pilha que tocava os sucessos do programa do Big Boy da Rádio Mundial Uau Uau Uau. 12 dias sem ver a luz do sol, sem notícias da família e do mundo, jogada numa cela ao fundo do dói, sem nenhuma explicação. Abrem a cela. Mais um depoimento. Mais uma folheada no álbum de fotos de subversivos. Não. Surpresa, decidiram libertá-la. Não precisou assinar nada. Cruzou o corredor, saiu pela porta lateral do prédio, cruzou um pátio com carros estacionados onde, surpreendentemente, viu o Opel Kadett vermelho, o Opel que meu pai dirigiu quando foi preso. Se o Opel estava lá, ele estava lá. Estavam esse tempo todo no mesmo prédio. Cruzou o portão duplo de ferro, pintado de verde. Em frente, uma praça, com um ponto de táxi. Minha irmã Eliana apareceu no sítio com o próprio Gingo para me buscar. Estava alegre. Deu a boa notícia. Mamãe foi solta. Está em casa, te esperando. Nada do papai. De repente, senti como se a vida voltasse ao normal. Mamãe foi solta? Mamãe foi solta! Uma alegria que poucas vezes senti na vida, recompondo os pedaços. O alívio da normalidade. Me leva daqui, me leva já, me leva embora. Descemos a serra. No caminho, ela contou que foi interrogada 3 vezes, que faziam perguntas sobre suas convicções, sobre quem frequentava nossa casa. 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Fui recebida em casa com festa pelas irmãs e a empregada Maria José. Subi a escada correndo e encontrei a minha mãe deitada no seu quarto, exausta. Abracei ela como nunca. Ela fez carinhos em mim, me acalmava, quando comecei a sentir falta de ar. Era um ataque de bronquite violento, bem mais forte que os outros. O quarto estava à meia luz. Ela manteve a janela fechada. Estava com uma roupa confortável, cor de vinho. Era ela, a minha mãe, a minha amada mãe, que não chorou, apenas me acalmou, enquanto eu tentava respirar e meus brônquios não ajudavam. Depois dos habituais exercícios de inspirar e expirar, me acalmei. Eu que deveria cuidar dela. Eu que estava sendo cuidado por ela. Adormeci ao seu lado, senti paz, senti proteção. Eu, então, o único homem da casa. Nos 12 dias em que ficou presa,
Passou 7 com a mesma roupa no corpo, sem banho, pente, escova de dente, toalha, sabonete, nada. Incomunicável, sem sol. Foi interrogada muitas vezes. Às vezes, no meio da noite, acordavam-na para perguntar quem frequentava a nossa casa. Mostravam fotos. Soube pelos interrogatórios que 2 presas vindas do Chile traziam cartas para o meu pai. Que cartas? Que presas? Do que você está falando? Cartas comprometedoras, diziam os interrogadores. Diziam que ele também estava preso, no andar de cima, que estava sendo interrogado. Negava tudo, mas ia acabar se abrindo. Tudo o quê? Finalmente, minha mãe identificou a foto da professora das minhas irmãs, Cecília, no álbum de presos, mas não disse nada. Fora da cadeia, soube da farsa montada. Diziam que meu pai tinha fugido? Como? Tinham dito que ele estava lá, sendo interrogado. Foi manchete nos telejornais no dia 22 de janeiro, sem citar o nome completo dele. Saíram mais detalhes nos jornais no dia 23. Falavam de um Rubens Seixas, algumas manchetes em maiúscula. O Globo. Terror liberta subversivo de um carro dos federais. Jornal do Brasil. Terroristas metralham o automóvel da polícia e resgatam subversivo. O Jornal. Terror metralha carro libertando o prisioneiro. O Dia. Bandidos assaltam carro e sequestram preso. Tribuna da Imprensa. Terror resgatou o preso em Operação Comando. A notícia era idêntica. Cada jornal a adaptou ao seu estilo. O Globo tinha a foto de um carro incendiado na capa. Omitia o sobrenome do prisioneiro foragido. Dizia que se tratava de um político caçado e que fora capturado há 2 ou 3 dias em sua residência na Zona Sul. Os agentes refugiaram-se por trás do carro em chamas, mas nada puderam fazer para impedir a fuga de Rubens Seixas. O bandido fugiu em direção à Barra da Tijuca. Segundo relato dos agentes empenhados na batalha, era possível que algum dos subversivos tenha sido atingido pelos tiros. No dia 25 de janeiro, o jornal Tribuna da Imprensa, do amigo do meu pai, Hélio Fernandes, publicou o nome verdadeiro, completo. Noticiou que o terror havia resgatado o subversivo Rubens Beirote de Paiva, na Avenida Edson Passos, imediações da usina. Era a senha para os amigos. Rubens foi internado. Usou a linguagem que satisfazia o regime. Era aprovada pelo censor, que passava o dia na redação. E passou o recado. Esse cara de quem estão falando é o Rubens. Estão falando que ele fugiu 2 dias depois de ser preso. Aí tem. Minha mãe estranhou, mas os jornais divulgaram o nome do terrorista Rubens Seixas, que é o nome que apareceu no boletim de ocorrência. A confusão alimentou a esperança de que talvez não tivesse sido ele. Ou, se fosse verdade, ele fugira, fora resgatado por bandidos do terror. Então Rubens logo mandaria notícias? Ela soube também que, no dia 25 de janeiro, enquanto estava presa, o advogado Lino Machado impetrou habeas corpus, responsabilizando o comandante do 1º Exército, Ciceno Sarmento, pela prisão. Ela contou a todos que viu seu carro, o Opel, no pátio do Doicode. No dia 4 de fevereiro, minha tia Renê, irmã mais velha do meu pai, foi até o quartel buscar o carro. Não só o devolveram, como deram um recibo com o timbre 1º Exército, DOI. Ela levava roupas e medicamentos para o meu pai. Surpreendentemente, a informaram que ele não estava detido naquela unidade. Em 4 de fevereiro, saiu no Estadão que Eunice fora solta 2 dias antes e que, durante os 12 dias em que estivera presa, não conseguiu nenhuma informação sobre o paradeiro do seu marido. Abre aspas.
Assim que é solta, Eunice entrega uma procuração ao advogado Lino para que cuide do caso. Ela não dá declarações sobre os 12 dias presa. Apenas afirma que não conseguiu saber de Rubens. Na entrevista, Eunice diz que apenas quer ter o marido de volta e que os 5 filhos ficam perguntando pelo pai. Sinto-me como um pássaro que regressa ao ninho. Minha mãe veio de São Paulo para assumir a direção da casa. As crianças acharam-me diferente, mais magra, mas não fizeram perguntas. Na entrevista, ela ainda afirma: fui solta, mas, evidentemente, falta uma peça na minha família. Há uma angústia profunda em Marcelo e Beatriz, os filhos mais novos. Ambos são muito ligados ao pai, que tem o hábito de colocar apelidos. Marcelo, por exemplo, é chamado de Cacareco. Tenho confiança em que tudo se resolva bem. Fecha aspas. No dia 17 de fevereiro saiu em alguns jornais. Eunice entregou ao deputado Oscar Pedroso Horta uma carta endereçada ao ministro da Justiça para que ele, no papel de presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, saiba da prisão do marido. Na carta, ela relata que foi presa com a filha de 15 anos, Eliana. Era o começo da luta, uma das